Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Quero agradecer pelo carinho de todos estarem acompanhando e algumas pessoas até mandam e-mails agradecendo pela boa explicação que estão tendo. E nós continuando agora nos próximos capítulos de Atos dos Apóstolos, ou seja, Atos dos Emissários, nós lemos alguns capítulos anteriores e explicamos. Agora hoje nós iremos ler o capítulo 9 e o capítulo 10, dando a exatidão e a explicação dos acontecimentos que ocorreram nesta época. Bem, nós vamos fazer a leitura, como sempre, e depois, no decorrer da leitura, nós iremos dando a explicação devida. Capítulo 9. Enquanto isso, Shaul, que é Paulo, ainda respirava ameaça de morte contra os talmidins do Senhor, que eram os discípulos. Ele foi ao Kohen Hagadol e lhe pediu cartas para as sinagogas de Dameski, que o autorizavam a prender qualquer pessoa que encontrassem, homens ou mulheres, que pertencesse ao caminho, levando-as de volta para Jerusalém. Veja, os nazarenos, eles não eram chamados de nazarenos, tá? Os discípulos não eram chamados os discípulos do Nazareno, ou seja, eles não eram chamados de nazarenos, mas sim que pertencesse ao caminho. Quem era o caminho? Yeshua. Yeshua disse: eu sou o caminho. E daí os discípulos que se uniam a Yeshua, as doutrinas de Yeshua, eram chamados discípulos do caminho, certo? Levando-os de volta para Jerusalém. Vamos lá. Ele estava a caminho e, quando se aproximavam de Dameski, brilhou ao seu redor de repente uma luz do céu. Lembrando que Shaul, no apedrejamento, no primeiro martírio, que foi o de Estevão, Shaul assistiu todo este episódio, a ponto de suas vestes, as vestes de Estevão, ficaram aos seus pés. E aí ele vai para Dameski, que é Damasco, né? E ele vai e chega, ele encontra o Senhor da Glória. Ele estava a caminho e, quando se aproximava de Dameski, brilhou ao seu redor de repente uma luz do céu. Caindo ao chão, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que você me persegue? E ele imediatamente, conhecedor das Escrituras, cidadão romano, chefe da guarda, ele estava indo para as sinagogas para prender as pessoas, com a autorização do Kohen Hagadol. Veja que o Kohen Hagadol, ele tinha total influência em questões religiosas. Em questões religiosas, ele tinha muita influência, ou seja, ele era o manda-chuva, ele mandava em tudo. Quero dizer para vocês que eu estou um pouco gripado e eu posso estar tossindo e pode atrapalhar um pouquinho, tá? Mas, continuando. Então, o Kohen Hagadol, ele tinha toda a influência religiosa, era um chefe, né, um líder. Então ele tinha toda a influência religiosa a ponto de prender qualquer pessoa, ou de mandar prender, ou de mandar assassinar, ou de mandar torturar e etc.
E Shaul, ele ouve o Senhor. Quem é? É o Senhor? Ele perguntou: eu sou Yeshua, e você está me perseguindo. Entretanto, levante-se e vá à cidade, e lhe será dito o que deve fazer. Veja, ele não estava perseguindo as pessoas, ele estava perseguindo o Senhor da glória. Ele estava perseguindo o Senhor da glória. Infelizmente, muitas pessoas, elas perseguem outras pessoas, falam mal, caluniam, difamam, e sabendo elas que elas não estão falando mal desta pessoa, elas estão falando mal de Yeshua. Breve juízo virá sobre estas pessoas. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não via ninguém. Eles ajudaram Shaul a levantar-se do chão. Mas quando ele abriu os olhos, não era capaz de enxergar nada. Portanto, guiando-o pela mão, eles o levaram até Dameske. Ele permaneceu sem enxergar durante 3 dias e não comeu e nem bebeu, pensando naquilo. Eu acrescentei. Ele ficou cego durante 3 dias. Veja, essa cegueira, ela é tanto para o físico como para o espiritual. Era necessário Paulo ficar cego para que ele viesse entender que existe uma soberania espiritual e que logo em breve ele estaria curado. E o que nós tiramos com isso? Se nós formos contra a Torá e contra o Tanar e contra a palavra do Eterno, que é a Brit Hadashah, a nova aliança, nós iremos ficar cegos. Existe um capítulo em Devarim que diz as bênçãos decorrentes as bênçãos e as maldições. E o Eterno, ele disse: se vocês não ouvirem o que está escrito nesta Torá, vocês andarão cegos ao meio-dia. E esse cego não é a cegueira de Shaul, não, que foi física, mas essa cegueira é espiritual. Eu não conseguirei enxergar Yeshua, eu não conseguirei enxergar o Eterno, eu não conseguirei enxergar a Torá, eu não conseguirei enxergar nada. Eu serei um defunto ambulante andando neste mundo, apenas para ocupar a terra, mas não terei produtividade espiritual neste mundo, não terei objetividade, eu não terei compromisso com as coisas do Eterno, porque eu andarei como um zumbi e eu só me preocuparei com as coisas deste mundo. Veja o que uma cegueira espiritual é capaz de lhe fazer. Versículo 10. Havia um Talmudim em Dameske chamado Hanaiá. Em uma visão, o Senhor lhe disse: Hanaiá. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Veja que era comum revelações, eram comum, digamos que até isso era natural. Os anjos se relacionavam
de comunicação com os talmidins e também o próprio Yeshua. Era natural. E este homem era contado no Olam Rabá por ser discípulo de Yeshua. O Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua direita, à casa de Yehudá, e pergunte por um homem de Tarso chamado Shaul, porque ele está orando. Olha que coisa linda. E em uma visão viu um homem chamado Anaiá chegar e pôs as mãos sobre ele para lhe restaurar a visão. Anaiá, porém, respondeu: Senhor, muitas pessoas me falaram a respeito deste homem, sobre o mal que ele fez ao seu povo em Jerusalém. Veja que ele era uma pessoa influente. E Anaiá falou: Senhor, este homem é perigosíssimo, Senhor. Senhor, este homem fez tanto mal ao teu povo. Ele foi cúmplice do apedrejamento de Estevão, Senhor. Isso não está escrito, eu estou midrashando, né? Eu estou citando o midrash da Brit Hadashah. Então, Senhor, ele é muito mal, Senhor. Senhor, muitas pessoas me falaram a respeito deste homem, sobre o qual ele fez ao seu povo em Jerusalém. E aqui ele possui uma autorização dos principais Kohanim para prender todos os que invocam seu nome. Mas o Senhor disse: vá, porque este homem é um instrumento escolhido para levar meu nome aos Goim. Levar o meu nome aos gentios e até mesmo aqui porque eu estou lendo em PDF, ao resto deles, bem como aos filhos de Israel. Porque eu mesmo lhe mostrarei quanto ele terá de sofrer por causa do meu nome. Então Anaiá foi e entrou na casa, colocando as mãos sobre ele, e disse: Irmão Shaul, o Senhor Yeshua, aquele que lhe apareceu no caminho, enquanto você vinha para cá, enviou-me para que você possa enxergar outra vez e seja cheio com Uru HaKodesh. Naquele momento, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Shaul e ele pôde enxergar outra vez. Ele se levantou e foi imerso. Então comeu alguma coisa e recuperou as forças. Shaul passou alguns dias com os talmidins em Damasco e de imediato começou a anunciar nas sinagogas que Yeshua é o filho de Elohim. Todos os que ouviram ficaram perplexos. Eles perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E ele não veio aqui para prendê-los e levá-los de volta aos principais Kohanim? Todavia Shaul se enchia cada vez mais de poder e criou um alvoroço entre os judeus que moravam em Damasco, com suas provas de que Yeshua era o Messias. Que Yeshua era o Messias. Me perdi aqui, tá. Versículo 23. Algum tempo depois, os judeus não crentes reuniram-se e fizeram planos para matá-lo. No entanto, seus planos chegaram ao conhecimento de Shaul. Agora, o feitiço se voltou-se contra o feiticeiro. Veja. Agora era eles que queriam matar Paulo. Cada um.
É cada um. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite a fim de se livrarem dele. Mas à noite seus talmidim o levaram e fizeram descer a muralha da cidade, baixando-o em uma grande cesta. Ao chegar em Jerusalém, tentou unir-se aos talmidim, porém todos tinham medo dele. Eles não acreditavam que ele era um talmid. Entretanto, Barnabá, lembram de Barnabá, o principal dos líderes, conseguiu falar com ele e o levou aos emissários, um dos principais líderes de uma sinagoga. Ele lhe contou como Shaul vira o Senhor enquanto viajava e que o Senhor falara com ele, e sobre como em Damasco Shaul falou ousadamente no nome de Yeshua. Assim Shaul permaneceu com eles e andava com liberdade em Jerusalém. E continuava a falar com ousadia o nome do Senhor. Ele falou e debateu com os judeus de língua grega. Mas eles começaram a fazer planos para matá-lo. Mais uma vez, quando os irmãos souberam disso, o levaram para Cesareia e o enviaram a Tarso. Então a comunidade messiânica, espalhado por Yehudá, Galir e Shiron, passou por um período de paz e foi edificada. Eles viviam no temor do Senhor, com o conselho do Ruach HaKodesh, e o seu número era multiplicado. Viver em paz. Ninguém estava perseguindo eles. Veja que eles não iam para a igreja. Eles iam para as sinagogas e eles iam para comunidades messiânicas. Kefa viajou por toda a região e foi ao encontro dos crentes de Lud. Ali ele encontrou um homem chamado Enéas, que estava acamado, fazia 8 anos, por estar paralisado. Kefa lhe disse: Enéas, Yeshua o Messias o está curando. Levante-se e arrume sua cama. Todos os que viam em Lud e Sharon o viram e eles se voltaram para o Senhor. E em Iafo havia uma talmidar chamada Tavita, que significa gazela. Ela estava sempre fazendo tzedakah e outras obras, boas obras. Aconteceu que justo naquele dia ela adoeceu e morreu. Depois de a terem levado, colocaram-lhe em um quarto no andar superior. Lud fica perto de Iafo, e os talmid ouviram falar que Kefa estava lá. Portanto, eles enviaram 2 homens a ele, que lhes pediram: por favor, venha até nós sem demora. Kefa levantou-se e foi com eles. Quando ele chegou, foi levado ao quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e casacos que Tavita lhe havia feito enquanto estava com elas. Kefa, porém, colocou todas elas para fora do quarto, ajoelhou-se e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tavita, levante-se. Ela abriu o olho e, vendo Kefa, sentou-se. Ele lhe ofereceu a mão e ajudou, e pôs-se em pé. Então chamou os crentes e as viúvas e apresentou-a viva. Isto tornou conhecido em toda a Iafo, e muitas pessoas depositaram sua confiança no Senhor. Kefa permaneceu em Iafo durante mais algum tempo com um homem chamado Shimeon, um curtidor de couro. Capítulo 10.
Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano, do regimento chamado Italiano. Veja que era um gentio, um homem chamado Cornélio, oficial do exército romano, do regimento chamado Italiano. Ele era um homem devoto, temente ao Eterno. Não era judeu, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade ao Eterno. Veja o que este homem estava fazendo. Veja o que este homem estava fazendo. Por isso, não julgue ninguém por estar numa igreja. Por isso, não fale mal de ninguém por estar numa igreja. Porque existem pessoas que são muito mais abençoadas pelo Eterno, que estão fora de congregações, de comunidade, e que estão em igrejas, que estão aonde quer que seja, mas são ótimas pessoas, pessoas generosas, pessoas que atendem, ajudam o necessitado, pessoas que estão sempre estendendo a mão para as pessoas necessitadas. Infelizmente, hoje existe muitas pessoas que, ao vir para o judaísmo, elas se tornam mesquinhas, avarentas, não ajudam ninguém. Infelizmente, este é o retrato que estamos vendo hoje. E não adianta esconder, e não adianta colocar uma venda. Não adianta. Existem muitas pessoas, na sua maioria, que são avarentas, mesquinhas, pessoas que dão tchau com a mão fechada, que nadam com a mão fechada, pessoas que você não vê dinheiro dela, você não vê dinheiro dela, você não vê. Quando você não vê dinheiro desta pessoa, quando você não vê ela fazendo algo para o benefício do próximo, eu não estou querendo dizer que você tem que fazer as coisas para os outros verem, mas em uma comunidade você vê tudo isso. Você vê pessoas que o dinheiro dela é como se fosse perna de cobra, você não vê. Né? E este homem, Cornélio, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Cornélio, este homem, um homem romano, né? Romano, porco, gentil, mas era contado com o Eterno. O Eterno o admirava. Certa tarde, por volta das 3 horas, veja que ele estava orando, e as orações que o judeu faz. Ele viu nitidamente em uma visão um anjo do Eterno, que se aproximou-se dele e disse: Cornélio, Cornélio. Olhou para o anjo atemorizado. Quem é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações, respondeu ao anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença do Eterno. Todas as vezes que você comete um ato de justiça, que é a sua tzedaká,
ela vai com essência ao trono do Eterno. Infelizmente, muitas pessoas desconhecem a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Desconhecem. Aprendem livro de Maimônides, aprende Siddu, aprende Talmud, aprende Rumash, aprende Zohar, aprende Midrash, aprende todo tipo de literatura do judaísmo ortodoxo, mas não aprende a Brit Hadashah, o Novo Testamento. A pessoa ela não aprende, ela não tem noção. A Brit Hadashah, pessoal, é a halahá, a interpretação da Torá. Veja este homem, o que ele não fez, que o Eterno o contou e o abençoou grandiosamente. Veja o que este homem não fez. Continuando. Suas orações respondeu ao anjo e seus atos de caridade chegaram à presença do Eterno, de modo que ele o tem em mente. Olha aí. Sabe o que é isso? Vou fazer um midrash agora. O Eterno está lá no seu trono. Ele, de uma hora para outra, ele falou: Cornélio, homem justo. Cornélio, homem que fez isso. Cornélio, contando para os anjos, ou para quem estava próximo dele. Cornélio, ele faz isso. Vejam, acompanhem. Vejam isso. Cornélio, olha o que ele faz, chamava o Rassatã, o diabo, olha lá, o Cornélio lá, homem justo, íntegro, está lá ajudando os judeus, veja lá, Satanás. Está em mente do Eterno, está na mente dele. Como é maravilhoso estar na mente do Senhor. Quer estar na mente do Eterno, meu irmão? Ajude o próximo, ame as pessoas. Essas pessoas, pessoal, vejam só. Todos nós estivemos um dia, quer ímpios, quer pecadores, qualquer pessoa no mundo, que existe no mundo, os que já foram enterrados, dos que vão nascer, todos estiveram com o Eterno um dia. Nosso corpo é a vestimenta desta alma. Nosso corpo, ele veste esta alma que está dentro de você. Eu sou seu irmão. Eu sou parte de você. Eu sou parte de você. Porque um dia o Eterno fez todas as almas e disse para as almas: eu os criei, vocês são minhas e vocês são irmãos. Quando existe a concepção carnal entre marido e mulher, é gerado um filho. E esta alma que esteve com o Senhor entra neste feto. E por causa do pecado, este feto, esta alma, quando nasce, ela esquece de tudo. E com o tempo ela tem que desenvolver as obras de justiça. Com o tempo ela tem que desenvolver as suas
obras de justiça, os seus princípios. Se ela não desenvolver, que esse é o papel de todos nós, se ela não desenvolver, ela vai continuar dando vazão para Hassatan, ela vai continuar dando vazão para o seu Yetzer Hará, e seu Yetzer Hará vai potencializando, e ela vai começar a matar, a roubar, a cometer iniquidades, ela vai contra a Torá e ela vai entrar em decadência espiritual. E o nosso papel tem que ser como este homem, como Cornélio. Tem que ser como este homem. Se não for para ser assim, pessoal, o que você está fazendo no judaísmo nazareno? O que você está fazendo no judaísmo? Se aproveitando ou querendo nome? Esta é a pergunta que eu faço a vocês. O que você está fazendo na igreja? Se aproveitando ou querendo nome? Ou querendo honras? Ou querendo aplausos de pessoas? Bajuladores te aplaudindo? É isso? Se você quer isso, meu irmão, é melhor você se lançar no mundo da perdição. É melhor do que ficar levando as coisas do eterno na brincadeira. Disse Paulo, é melhor nunca ter conhecido a Torá. É melhor você nunca que tenha vindo para o judaísmo nazareno ou o judaísmo que prega e que aplica a disciplina na instrução da Torá. Em essência, em princípios, é melhor nunca ter conhecido, é melhor ser ignorante dentro da igreja. Nós sempre falamos, deixa o povo lá na igreja, não traz para cá, deixa que quem vai trazer para cá, para a comunidade X, B, C, D... é o eterno. Se essa pessoa não quer, ela quer se fantasiar de judeu, ela quer usar o kippah, ela quer usar o tzitzit, ela quer usar o talit, ela quer se fantasiar de judeu, meu irmão, tu tá lascado. O ditado popular brasileiro, tu tá lascado. Veja, este Cornélio, homem que ajudava os judeus, ajudava. Ai, ai, Senhor. E seus atos de caridade chegaram à presença de Elohim, de modo que ele o tem em mente. Agora, mande alguns homens a Iafo para trazerem um homem de nome Shimeon, também chamado Kefa. Ele está na casa de Shimeon, o curtidor de couro, perto do mar. Assim que o anjo que lhe falava foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso. Ele lhe contou tudo e os enviou a Iafo. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles estavam a caminho e se aproximaram, ou seja, se aproximavam da cidade, Kefa subiu ao telhado da casa para orar. Costume do judeu, orar meio-dia, orar 3 horas, orar 3 vezes ao dia, né? É costume do judeu, é costume conversar com o Eterno. O Santo de Israel, Kadosh Baruch Hu, bendito seja. Ó Santo de Israel, Shemar Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Hashem. Subiu no telhado, foi lá para cima, para ficar mais perto de papai.
Ai, ai, então vamos lá. Kefa subiu ao telhado da casa para orar. Ele sentiu fome e quis algo para comer. Mas enquanto preparava a refeição, ele caiu em êxtase, no qual viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol. Estava sendo baixado à terra pelos quatro cantos. Veja, uma visão. Pelos quatro cantos. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então uma voz lhe disse: levante-se, Kefa, mate e coma. Judeu vai comer porcaria? Judeu só come comida caché. Judeu, ele não come porcaria. Quem come porcaria, desculpa, gente, assim como eu. Eu era um porco, eu comia de tudo. Quem come porcaria é gentil. Come carne de porco, come cobra, jacaré, caranguejo, camarão. Eu comia tudo isso, gente. Eu sou do Nordeste. Tatu, capivara. Comia de tudo, coisas que são proibidas da Torá. Mas no judeu, o judeu de nascimento, ele não come nada disso. Porque está escrito na Torá que são animais impuros. E a pergunta é, o Eterno está se contradizendo? A pergunta é, o Eterno está se contradizendo? Sim ou não? Não. A visão é para algo espiritual. Vejamos, acompanhamos. Mate e coma. Mas Kefa disse, não, Senhor, de jeito nenhum. Jamais comi algo impuro ou trefe. A voz lhe falou pela segunda vez. Rapaz, pare de tratar como impuro ao que o Eterno purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi levado de volta ao céu. O Eterno sabia que ele não ia comer, gente, honrando a Torá. Mas ele não entendeu ainda, não estava em êxtase, não entendeu. Falou, que bexiga é esse que chega um lençol aqui com um monte de animal, com um monte de aves ariscas, aves que não tem nada a ver com a Torá e o Eterno manda eu matar. Que negócio é esse? Animais quadrúpedes, aves briguentas, arisca, cobra, sei lá, jacaré, tinha tudo ali. E o Eterno fala para me comer. Que negócio é esse? Não estou entendendo é nada. Que negócio? Não, isso só pode ser o diabo. Eu estou brincando, tá, gente? Eu estou brincando, tá? Mas na cabeça dele ficou a milhão. Falou, o que é isso? O que é aquilo? Mas ele não entendeu, ele não sabia. Isso aconteceu 3 vezes em seguida. O lençol foi levado de volta para o céu. Kefa ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado onde era a casa de Shimeon, pararam junto ao portão e chamaram, perguntando se Shimeon, conhecido por Kefa, estava hospedado ali. Enquanto a mente de Kefa ainda estava ocupada com a visão, o Espírito lhe disse, 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça e não receie de ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Por isso Kefa desceu e disse aos homens, vocês estavam me procurando por mim? Eis-me aqui, o que os trouxe até este lugar? Eles responderam, Cornélio é um oficial do exército romano, um homem justo e temente ao Eterno, alguém tido em alta conta por toda a nação judaica. Foi-lhe dito por um anjo
santo anjo, que você seja levado à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Por isso Kefa o convidou para serem seus hóspedes. No dia seguinte ele se levantou e partiu com eles, acompanhado por alguns dos irmãos de Iafa. E chegaram a Cesareia no outro dia. Cornélio estava esperando por eles. Ele já havia chamado seus parentes e amigos íntimos. Assim que Kefa entrou na casa, Cornélio foi ao encontro dele e caiu prostrado aos seus pés. Mas Kefa o fez levantar e disse: levante-se, eu sou apenas um homem. Enquanto conversava com ele, Kefa entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele lhe disse: vocês têm conhecimento de que para um judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não se deve ser feito? Ou seja, o judeu não se mistura com o gentio, gente. Não se mistura. Entretanto, o Eterno me mostrou que não deve chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura. Veja o que estava acontecendo. Muito interessante. Muito. Por isso, quando fui chamado, vim sem levantar nenhuma objeção. Diga-me, então, por que você mandou me procurar? Cornélio respondeu: 3 dias atrás, por volta desta hora, eu estava fazendo as orações de Minhá em minha casa, quando de repente um homem com roupas brilhantes parou à minha frente e disse: o Eterno ouviu sua oração, lembrou-se de seus atos de caridade. Mande alguém a Iafa procurar Shimeon, conhecido por Kefa. Ele está na casa de Shimeon, o curtidor de ouro, perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente, e você foi gentil o suficiente para vir. Agora todos nós estamos aqui na presença do Eterno para ouvir todas as coisas que o Senhor lhe mandou nos dizer. Pessoas tementes, pessoas que precisavam, tementes, que ajudavam os judeus, mas precisava de uma direção, pessoal. Pessoas gentios precisavam de uma direção. O gentio, ele precisa de uma direção. Ele precisa que alguém ensine. Ele precisa que alguém esteja guiando ele para que ele possa chegar à palavra do Eterno e assim caminhar sozinho. Então Kefa se dirigiu a ele: agora eu entendo que verdadeiramente o Eterno é imparcial. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhes são aceitáveis. Todos os que o temem, ele não está falando de religião, não. Ele não está falando o católico, o evangélico, ele não está falando de título, ele está falando de todas as pessoas que o temem e fazem o que é certo, lhes são aceitáveis. Baruch Hashem, o Eterno não faz acepção de pessoas. O Eterno não faz acepção de pessoas. Faz o que é certo e eles são aceitáveis, sem importar a qual povo pertence. Por isso está escrito lá em Gueliana: e eu vi uma multidão inumerável, povos, línguas e nações estavam todos de branco. Não estava só o judeu lá, não, gente. Povos, línguas e nações. Gente, o Eterno é como fala aqui, cadê? Então Kefa se dirigiu-se agora a entender verdadeiramente que o Eterno é imparcial. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhes são aceitáveis, sem importar a qual povo pertence. Baruch Hashem, o que ele está querendo dizer que o egípcio, o sírio, o árabe, o maranhense, o piauiense, o brasileiro, o português, quem quer que seja, se faz o que é certo e o temem, o Eterno tem tido em conta.
Eis a mensagem que ele enviou aos filhos de Israel, proclamando Shalom por meio de Yeshua, o Messias, Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a região de Judá, começando pelo Galil, após a imersão de Jordã, anunciou como o Eterno ungiu Yeshua de Nazarete com o Ruach HaKodesh e com poder. E como ele fazia o bem e curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque o Eterno estava com ele. Quanto a nós, somos testemunha de tudo que ele fez, tanto em Judá quanto em Jerusalém. Quando livraram-se dele, pendurando em uma estaca, mas o Eterno ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que o Eterno escolhera de forma prevista, de prova prévia. Isto é, por meio de nós, que conhecemos, comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então ele nos ordenou que anunciássemos e confirmássemos ao povo judeu que este homem foi designado por Eterno para julgar os vivos e os mortos. Todos os profetas dão testemunho a respeito dele, afirmando que quem depositar nele sua confiança recebe o perdão dos pecados por meio de seu nome. Kefa ainda estava pronunciando estas palavras quando o Ruach HaKodesh caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. A totalidade dos crentes do grupo da circuncisão que acompanhava Kefa ficaram admirados de que o dom do Ruach HaKodesh também foi derramado sobre os gentios, os incircuncisos do prepúcio. Eita, Baruch Hashem, foi derramado sobre os gentios. Baruch Hashem. Que coisa maravilhosa, porque eles ouviram falar em línguas de louvor ao Eterno. A resposta de Kefa foi o seguinte: alguém é capaz de proibir essas pessoas de serem imersas na água? Além do mais, eles receberam o Ruach HaKodesh da mesma forma que nós, e ele ordenou que fosse imerso no nome de Yeshua, o Messias. A seguir, eles pediram a Kefa que ficasse mais alguns dias com eles. Pegaram amor, pegaram carinho. É maravilhosamente bonita esta mensagem. O Ruach HaKodesh foi derramado sobre todos os gentios desta casa, incircuncisos no prepúcio, porém circuncisos no coração. Veja que o Eterno, ele não faz acepção de pessoas. Ele não desconsidera um coração puro, um coração que se volte a ele com todo o coração, com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a reverência. Se volte para Yeshua, se volte para o Ruach HaKodesh, se volte para ele. Neste momento, dobre o seu joelho, faça a sua oração, faça o seu clamor ao Eterno, mas não faça pensando em ter bens materiais, em ter uma vida produtiva financeiramente. Não, isso é supérfluo. As melhores riquezas de Yeshua estão nele. As melhores riquezas do Olam Rabá, do Olam Hazé, do mundo superior, do mundo vindouro, de todos os mundos que existem, a maior riqueza está em Yeshua. A maior riqueza está em Yeshua. Foi ele que fez a expiação por você. Foi ele que derramou o seu sangue precioso por você. Foi ele que derramou no madeiro o sangue mais precioso que existe, que é capaz de purificar, que é capaz de transformar, de purificar não só pecados, mas transformar caráter. O sangue de animal que era abatido no Beit HaMikdash, o sangue dos animais eram capazes apenas de perdoar pecados.
mas não eram capazes de mudar caráter. O sacrifício perfeito de Yeshua é capaz de mudar caráter, é capaz de perdoar, é capaz de absorver o culpado, porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Então deposite sua confiança em Yeshua. Deposite e faça como este homem, Cornélio, um homem que tinha uma alta conta, que era um oficial, que era um gentil, que tinha um povo, uma comunidade ali com eles, pessoas simples, pessoas amorosas, pessoas que ajudavam os outros, pessoas tementes ao Eterno, porém estavam sem a informação de Yeshua. Estavam sem a informação de Yeshua. Kadosh Baruch Hu, bendito seja. Que o Santo de Israel possa te abençoar, que o Santo de Israel possa purificar os seus pecados, perdoar as suas iniquidades, perdoar as suas transgressões, perdoar o que você fez, às vezes ignorantemente, mas Ele é capaz de fazer isso. Mas depende muito de você praticar as boas ações, os princípios da vida, de ajudar, de se entregar a Ele de fato e de verdade. Bem, estamos só no começo do livro de Atos. Agora nós iremos dar continuidade capítulo 11 e capítulo 12 nos próximos vídeos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a shalom hoje e amanhã e para todo o sempre. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.